Não andeis ansiosos. Essa é a palavra do nosso mestre em Mateus capítulo 6. Mas Paulo repete e Pedro também fala que nós não devemos viver em ansiedade. A pergunta é saber que tipo de ansiedade é boa e que tipo de ansiedade é má. Nós vamos ver um pouquinho isso aqui no estudo da palavra de hoje, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. O texto, estou vendo o Marcos chegando, o texto é bem conhecido, fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha a oração exercendo uma função extremamente importante no combate à ansiedade. Precisamos orar, falar com Deus. O texto fala: mas antes de, ao invés de você ficar, oi Lauro, Ana, Marcos, tá todo mundo aí, veja, antes de você ficar ansioso, ao invés de você dar lugar à ansiedade, você deve orar. Olha o que ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha que coisa maravilhosa. Como é que eu devo viver? Viver sem ansiedade. Esse é o nosso texto de hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Estou vendo a Daniela Rabelo aqui. Daniela, Deus te abençoe, querida. Forte abraço. Bem, nós vamos dar início, né, à nossa análise. Olha aí a Nalva também lá de Natal. É tão gostoso ter vocês aqui. A Nalva é lá da minha igreja de Natal. Isso é muito bacana, né? Eu quero mandar hoje um abraço especial para Sheila. A Sheila, ela foi da igreja de Natal, Nalva, quando eu era pastor aí, mas ela era bem novinha, bem pequenininha. Agora ela está voltando à igreja e ela se encontrou com quem que foi? Ela se encontrou, acho que foi com a Gorete, se não me engano. E aí a Gorete deu meu telefone e ela fez contato comigo, fiquei muito feliz, batemos um bom papo. A Sheila é uma menina que precisa de oração, precisa do nosso acompanhamento, viu, Nalva? Que Deus abençoe muito a Sheila. Ela está enfrentando uma doença grave e nós queremos ajudá-la. Deus pode todas as coisas. É muito importante que ela esteja agora rodeada de amor. E a Nalva que está aqui, ó, que é uma pessoa maravilhosa também, vai saber ajudá-lo ou indicar alguém, pessoas que possam acompanhar a Sheila. Ela não entrou aqui, ela recebeu o link, mas a hora que ela entrar eu já terei falado sobre ela. Se ela aparecer, eu vou dar um oi para ela, tá certo? Muito bem, essa questão da ansiedade. Vivemos num mundo ansioso, num mundo tenso. As pessoas sofrem muito por causa da ansiedade. Mas o texto bíblico fala que a gente não deve viver ansioso, não entregue a sua vida à ansiedade. Por que a ansiedade cresce a cada dia? Eu creio que tem muito a ver com o crescimento populacional. Quanto mais gente no mundo, mais acontece então a ansiedade. Porque com o aumento da população, você tem mais competição, você tem mais aumento de atividade, quer dizer, você vai ter que estar inserido num contexto bastante ativo para você sobreviver, para você se destacar. Você também tem que enfrentar prazos, porque é tudo muito corrido, tudo ao mesmo tempo, várias situações ao mesmo tempo. Não é aquela situação antiga, onde a pessoa tinha uma passividade, né? Aquela que você planta no campo, aguarda a chuva, aguarda a colheita e assim vai, né? Era uma vida sazonal. Hoje não, hoje tudo acontece ao mesmo tempo, então os prazos são mais rápidos.
o olho social é mais intenso, como você está convivendo com muita gente ao mesmo tempo, no seu quarteirão, na sua igreja, na sua repartição pública, esse acúmulo de pessoas provoca uma supervisão social da sua vida. Você tem que prestar contas, você tem que estar constantemente em alerta, né? Então tudo isso tem a ver. Imaginem os idosos como eu, que enfrentam a tecnologia. Nós lutamos muito, nós sofremos muito. Minha mãe com 90 anos é um exemplo maravilhoso para mim e para você, porque com 90 anos ela usa a internet, ela faz toda a parte bancária, ela administra a casa, ela resolve coisas, é uma pessoa assim muito dinâmica, isso é bonito. Mas a tecnologia traz para nós muitas tensões. Para eu estar aqui hoje fazendo a minha live, vocês não imaginam o que eu tive que aprender para estar aqui. Então a questão do som, a questão da música, a questão da imagem, se me der um problema, o que eu devo fazer, porque estou ao vivo, eu gosto de fazer ao vivo, porque assim a gente se comunica, a gente conversa. Obrigado, Nalva, vamos orar por ela, viu? Então a gente já na hora que responde, já tira a Sheila aí, Sheila Pinheiro. Sheila, forte abraço, querida. Nós nos falamos no domingo passado e eu hoje estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Já pedi oração, já falei com a Nalva, nós temos muitos amigos, a Gorete é sua amiga, você vai ter muita gente te ajudando nessa fase. Então eu sou muito feliz de te reencontrar depois de tantos anos, né? E agora estamos aqui online. Você participou da igreja quando era pastor lá, eu também era jovem, hoje já sou um homem de 69 anos, então tudo muda, né, Sheila? E você não é mais aquela menininha. Deus te abençoe, Deus esteja presente na sua vida. Muito bem, então tudo isso que nós falamos, ela provoca esse senso, inclusive, de inadequação, a dificuldade que eu tenho de enfrentar o mundo, ainda mais os idosos. Né? Tudo é muito difícil, tudo é muito trabalhoso e nós sabemos que tudo isso gera ansiedade. Existe uma ansiedade boa, existe uma ansiedade ruim. A ansiedade psicológica provoca em nós nervosismo, tensão, preocupação. Essa ansiedade às vezes excessiva, muitas vezes emocional, ela gera em nós impaciência. E tudo isso provoca inabilidade em tomar decisões, é muito difícil, né? Toda essa luta que nós enfrentamos dia a dia para superar os grandes desafios contemporâneos. Muito bem, então vejam, o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se você for para Mateus capítulo 6, Jesus também fala sobre ansiedade. Não fiquem ansiosos. Lá ele usa aquela expressão que Érico Veríssimo usou no livro dele: olhai os lírios do campo. Lembra do livro do Érico Veríssimo, quando ele fala sobre a essência da vida, a necessidade que a gente tem de acalmar o espírito, perceber que tudo obedece a um ciclo, a uma vontade maior, Deus está presente na sua natureza. Mas ali no texto, fala que nós não devemos nos preocupar com roupa, com comida, até com a própria vida, porque ninguém, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado, 40 centímetros ao curso da sua vida. A nossa hora vai chegar e não tem como fugir disso. Então Jesus nos fala: olha, fiquem calmos, tranquilos, Deus está no controle da nossa vida. Não deem lugar à ansiedade. Fala: olha, eu não cuidei dos lírios do campo, eu não alimentei todos os pássaros, por que vocês estão nervosos? Descansem. Deus sabe de tudo que vocês precisam e Deus vai suprir a sua vida. Entregue então a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue. E o texto termina lá de Mateus 6, termina no versículo 36, falando que você deve então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na sua vida, e as outras coisas serão acrescentadas. Olha aí, não vivam ansiosos.
Vamos voltar para Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas entreguem-se a Deus pela oração, pela súplica, pela ação de graça. Fale com Deus, fale com o Senhor, deixe Deus fazer a sua obra na sua vida. Isso é maravilhoso. Se você for lá para 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o próprio Pedro fala para que a gente não ande ansioso. Deus tem uma solução, Deus tem um prazo, Deus tem um momento dele, Deus faz a sua obra na nossa vida, a seu modo, a seu tempo, do jeito que ele quer. Apenas confie em Deus. Muito bem, o tema de hoje é não andeis ansiosos. Ansiedade. Nós precisamos encontrar paz no meio da tempestade. Quero dar um abraço para o meu primo Ricardo. Ricardo, temos nos encontrado aqui toda quinta-feira. Quero te dar um abraço muito grande, né? O Aguinaldo já nos deixou, o Vadão está aí em Ribeirão e você também está em Ribeirão. Que Deus te abençoe, que Deus te dirija, que Deus esteja na sua vida, viu, Ricardo? Um forte abraço. Um dia a gente vai se encontrar aí em Ribeirão. Muito bem, qual que é o tema de hoje? A ansiedade não é apenas um problema psicológico, não é apenas um problema emocional. A ansiedade é também um problema espiritual. É por isso que a Bíblia trata da ansiedade. Faz parte da nossa vida espiritual lidar com a ansiedade, baixar o nosso nível de ansiedade, para que ela não venha a perturbar as nossas decisões. A pessoa muito ansiosa, ela se precipita. A pessoa muito ansiosa, ela se perde. A pessoa muito ansiosa, ela fala besteira e ela então prejudica a sua vida. Então Deus fala, olha, não ande ansioso por nada. Acalme o seu coração, fique na presença de Deus. Então vamos discutir aqui alguns tópicos nessa linha, né, da ansiedade. Em primeiro lugar, eu quero falar que a ansiedade tem uma natureza. Qual é a natureza da ansiedade? A natureza da ansiedade é quando eu antecipo problemas futuros para o dia de hoje. Quando eu quero antecipar os problemas, coisas que eu não posso controlar. Como é que você vai controlar o tempo? Como é que você vai controlar a doença? Como é que você vai controlar o acidente? Como é que você vai controlar seus desafios financeiros? Não, eles vão surgir. Agora, se você viver hoje um problema que é futuro, você vai sofrer de ansiedade. É por isso que Jesus em Mateus 6 fala, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Não fique vivendo ou antecipando os seus problemas. Viva na presença de Deus com os males que você tem que enfrentar hoje. Viva dia após dia na presença de Deus. Viva todos os dias na presença de Deus. Então, para você controlar a ansiedade, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Queridos, entendam, tudo depende de você. Tudo depende de você. Você precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor. É muito importante você entender que Deus está no controle de tudo. Se você ficar se entregando aos problemas, achando que o pior vai acontecer, isso aí é sofrer antecipadamente. Augusto Cury fala muito sobre isso, que nós devemos impedir que o problema futuro venha perturbar o nosso presente. O que acontece? Você não vive nem hoje e nem vive amanhã, porque amanhã outros problemas virão. Então, você precisa entender que você precisa controlar o seu coração, deixar Deus agir na hora certa. E ainda você precisa lidar com tudo isso de uma forma equilibrada, colocando Deus na sua vida. Em segundo lugar, você precisa experimentar a cura, o antídoto, a solução para a sua ansiedade. Qual que é a solução? É a entrega. O texto fala que nós devemos entregar, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade.
Aí eu vou para 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade. Lance ao Senhor, lance para o Deus que pode cuidar do seu futuro, cuidar dos seus problemas, dar solução para os suas dificuldades. Entregue para Ele, coloque o seu fardo na presença do Senhor, entrega a Ele o seu problema, e assim você encontrará a sua paz que você tanto precisa. Como é que você entrega? O texto fala de Filipenses, capítulo 4, fala que nós precisamos fazer isso através da oração. Ore, estou ansioso, Senhor, vou entregar minha vida a Ti. Em segundo lugar, eu preciso renovar a minha mente. Romanos capítulo 12, nós precisamos transformar o nosso coração pela renovação da nossa mente. As maneiras de pensar antigas e nefastas, ruins, nocivas para a minha vida, precisam dar lugar a uma renovação. Eu preciso dar lugar à palavra de Deus, aos textos de confiança, a esse Deus que está no controle da nossa vida. Nós precisamos viver dessa forma. Então, ore, renove a sua mente, mude a sua maneira de pensar e foque no presente. Não fique vivendo as coisas do futuro, não fique vivendo o futuro. Em terceiro lugar, porque eu quero terminar dentro do nosso prazo, em terceiro lugar, o texto fala também que nós precisamos nos amparar nas pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Aí vem a beleza da igreja. A igreja não é um cinema, gente. Erra quem pensa que para estar feliz ou bem com Deus, ele precisa ir a uma reunião. Ele precisa bater o ponto, bater o cartão, está ali presente, fez a sua obrigação e vai embora para casa. Agora eu fiz a minha parte, Deus faz a dele. Não, isso é barganha, isso é balcão de negócios, nada disso. A igreja é um organismo vivo, é muito mais do que uma instituição, composto de pessoas maravilhosas que Deus coloca na nossa vida. Essas pessoas nos cercam, nos dão aquele sentido de pertencimento. Eu estou junto com alguém, alguém está me abraçando, alguém está comigo, alguém está me amando, alguém está ao meu lado, está pegando a minha mão, está me dando um abraço, está com a mão no meu ombro. É um ombro amigo onde eu possa chorar. Então, em terceiro lugar, você tem, eu vou colocar de novo, em primeiro, você tem, não viva o futuro, viva o presente na presença de Deus. O futuro rouba o seu presente. Em segundo lugar, entregue os seus problemas a Deus. Em terceiro lugar, aproveite das pessoas que Deus colocou na sua vida. Daí a igreja, eu ficar ali ao lado de alguém que está orando por mim, intercedendo por mim, me amando, me abraçando. Eu me lembro do meu irmão Ebenezer, ele uma vez estava num momento de crise dele, assim, existencial, lá em Atibaia, e ele falou com Deus: Senhor, estou precisando de alguém, quem o Senhor mandar, eu vou agora abrir meu coração para falar para essa pessoa sobre o problema que eu estou vivendo. Olha que interessante, olha a Cristina aí, a Fátima, olha que bom, Deus abençoe, Isabel, Priscila, Moreno, estou vendo todo mundo aqui, gente, é que eu não posso falar com todo mundo, tá? Muito obrigado, Deus abençoe, Deus esteja com vocês onde vocês estiverem. Fiquem firmes com o Senhor. Veja, em terceiro lugar, aproveite dos amigos que estão ao seu redor. Deus coloca familiares, Deus coloca amigos, Deus coloca pessoas desconhecidas. E eu estava falando do meu irmão. Naquele momento, quando ele precisou de alguém, ele baixou a cabeça, angustiado, e falou: Senhor, qualquer pessoa que o Senhor mandar agora, eu vou abrir meu coração e vou compartilhar minha dor. E de repente aparece uma pessoa que ele jamais imaginou que pudesse ser uma bênção na vida dele. E ali ele, acatando o pedido, aceitando a pessoa que Deus tinha mandado, ele abriu o seu coração, ele disse: foi uma das coisas mais maravilhosas, porque aquela pessoa que eu não dava valor, aquela pessoa me consolou, teve palavras belíssimas naquela hora. Então, ter gente boa do nosso lado é maravilhoso. Por quê? Porque ali
eu demonstro a minha vulnerabilidade honesta. A pessoa do meu lado, ela me conhece, ela me vê, ela entende os meus problemas. Eu confesso os meus problemas, essa pessoa ora por mim. Vivi Soriano, Deus te abençoe. E aí também a Cristina Marques, que está aí, a Miriam Costa, ai que bacana, a Dri de Vito, Deus te abençoe, Dri. Então veja, ali naquele encontro com as pessoas, eu exponho a minha vulnerabilidade, eu compartilho a minha expectativa. Olha, Deus, eu estava esperando assim, Deus está fazendo de outra forma, eu estou compartilhando os meus problemas e a outra pessoa está comigo, me ajudando, me abençoando. A Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há bom êxito. Às vezes você está com uma fase difícil e você precisa de alguém. Então Deus manda a pessoa. Você se aproveita daquela pessoa, daquela palavra de sabedoria. É óbvio que você não vai atrás de pessoas desqualificadas, que não têm temor de Deus, que não têm uma visão bíblica da vida com Deus. Você vai atrás de pessoas maduras, homens e mulheres que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar. Né? É muito importante. Então, eu exponho a minha vulnerabilidade para essa pessoa, eu apresento a minha expectativa e ainda eu usufruo de uma presença amorosa, uma presença compassiva. A pessoa está ali comigo, me amando, me respeitando, me ajudando. É maravilhoso. Use os seus amigos. Eu diria a igreja do Senhor Jesus. Quando você for para uma igreja, não vá apenas como alguém que está indo assistir um filme no cinema. Não, você está indo lá para encontrar pessoas, para amar pessoas, ser amado por pessoas. Ali você vai abraçar, você vai ouvir, você vai falar. E ali naquele encontro maravilhoso, porque vocês sabem, a igreja foi criada por Jesus. Ele falou em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Ora, não é invenção minha, é invenção de Jesus. Ele sabia que eu e você precisaríamos de pessoas ao nosso lado. Então aproveite das amizades verdadeiras, cristãs, pessoas que Deus coloca na sua vida para abençoar o seu coração. Pode ver, toda vez que você está ansioso demais, você conversa com alguém, aquele fardo desaparece, é maravilhoso. Levai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E por fim, em quarto lugar, a bênção de entregar esse fardo. Quando eu entrego para Deus, eu deixo Deus agir, eu sou abençoado. Por que eu sou abençoado? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque eu experimento a verdadeira dependência de Deus. É lógico que nós queremos controlar tudo, controlar as coisas, mas quando eu aprendo a descansar em Deus, eu aprendo com isso a depender mais dele. A minha dependência de Deus se torna mais profunda, mais real, mais verdadeira. Eu vou assim, da mesma forma que eu entrego os meus problemas a Deus, eu serei uma bênção, mais preparado para ajudar os outros que precisam de ajuda. E também, através dessa entrega, eu adquiro uma sabedoria prática que eu vou amanhã aplicar nos meus relacionamentos. É muito bom, é muito bom. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as suas necessidades através da oração, da súplica, da gratidão. É assim que eu tenho que lidar com essas coisas, na presença de Deus. Senhor, estou ansioso demais. Senhor, estou nervoso demais. Não estou raciocinando corretamente. Tem um Deus na minha vida. Eu tenho um Deus que manda em mim, que controla, que sabe de tudo. Eu quero entregar a minha vida a Deus. Não quero deixar que a ansiedade domine o meu coração. Quando os problemas surgem, são oportunidades que Deus nos dá de crescer. E nós aprendemos através dos problemas. Então não tenha medo dos problemas. Confie em Deus. Você pode então aprender a crescer, a amadurecer durante os seus problemas. Precisamos entender que a vitória sobre a ansiedade não é algo instantâneo. Não é alguma coisa que você vai orar agora e de repente desaparecer. Não, é um processo. Dia após dia, Deus vai mandando os problemas e você vai aprendendo a controlar a sua ansiedade.
Pense da seguinte forma: assim como você, por mais ansioso que tenha estado, né, ou vivido, você hoje sobreviveu a tudo, por que você não vai sobreviver daqui para frente? Vai! Deus está com você, vai dar uma solução. Não se entregue a esse temor, a esse medo, a esse pavor. Tem gente que não sai de casa, se tranca num quarto, vive atordoado, atormentado por causa de uma ansiedade descontrolada. Né? Nós precisamos aprender a descansar no nosso Deus. Precisamos também aprender a lançar a nossa ansiedade para Deus. Senhor, estou ansioso, Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração, estou na tua presença, me ajude, me tire dessa ansiedade, desse quadro doentio, de ter medo. Jesus fala, não temais. Veja lá, Mateus capítulo 10, quando Jesus mandou seus discípulos, 2-2, por 3 vezes ele repete a expressão, não temais, não tenham medo de nada, vivam tranquilos, Deus está na sua vida. Olha o Fábio aí, Deus te abençoe, Fábio. Viu? A Miriam, olha, estou vendo o Sindicato Rural de Casabranca, agora já nem sei quem está aqui. Quem que é? Será que é o Vaguinho? Não sei. Mas, de qualquer forma, queridos, a verdade é que nós precisamos superar os nossos problemas da maneira certa, aprender a lançar a nossa ansiedade para Deus e não ser controlados por ela. E o texto fala, e a paz que excede a todo entendimento dominará, invadirá, controlará a nossa alma, o nosso coração e nos dará a paz que nós precisamos. Deus nos ama, Deus está no controle, Deus está na nossa vida. Confie no Senhor, não deixe a ansiedade tomar conta de você. Eu estou saindo de uma semana de dengue, gente. Olha, é uma experiência, quem já teve dengue, né, já sabe. Uma vez eu tive dengue por 16 dias, foi muito ruim. Minha mãe teve por duas vezes, e também dengues pesadas. Foi internada em São João, lá na Unimed. Eu também passei internado por 8 dias, né? Então é assim, é muito difícil. Dessa vez não foi tão difícil, tão brava, né? Mas foram 7 dias de bastante sofrimento, porque a dengue deixa a gente completamente no chão. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Entregar a ansiedade para Deus. Estou vendo aqui os irmãos da minha igreja, né? E no domingo eu tinha passado mal. No domingo eu vomitei aqui em Casabranca, depois vomitei antes do culto lá em Vargem, depois durante o culto pedi licença, saí para vomitar de novo, voltei para casa e vomitei 2 vezes. Olha, foi um domingo bastante difícil, mas o que eu e você precisamos fazer diante dos desafios? Descansar, acalmar o coração. Deus está presente, Deus sabe de tudo. Eu e você precisamos confiar em Deus. Deus está sobre todas as coisas. Nosso filho ficou doente, passou essa semana praticamente dentro de casa, está voltando para a escola amanhã, né? Então, gente, todos nós passamos por isso. E nós temos que aprender a entregar a Deus as dificuldades da nossa vida. Do contrário, seremos pessoas tristes que tentam controlar algo que nós não podemos controlar. Confie em Deus, descanse em Deus, esteja na presença de Deus. Eu quero dar um abraço hoje para Tassiana. Tassiana era do Recife, eu encontrei a Tassiana aqui em Jundiaí, quando nós estudamos, e a Tassiana me mandou um presentaço, me mandou vários livros, né, aqui, livros de direito, e ela me mandou vários livros, né, de presente. Eu amei muita coisa bonita que ela mandou para mim. Quero mandar um abraço para a Tassiana, que Deus te abençoe, viu, Tassiana? Quero também mandar um abraço para o Emilson, que sempre está aqui, outro da nossa igreja, né, Nalva? E eu quero mandar também um abraço para o Abelardo e para a Dina, porque eu sei que eles vão assistir a live amanhã, quando eu mandar através do YouTube, eles não têm Facebook. Então tem tantas pessoas, a Madalena lá de Campinas, uma pessoa maravilhosa, que sempre nos cede o seu apartamento ali em Ubatuba para a gente ficar. Um beijão muito grande para você, Madalena, que Deus te abençoe, te ajude. É maravilhoso
Deus tem sido muito bom para conosco. Temos que confiar em Deus, deixar Deus agir, tirar do nosso coração essa ansiedade negativa que muitas vezes corrói, tira a nossa paz, remove de nós aquela tranquilidade que Deus quer que nós tenhamos. Forte abraço a todos vocês, queridos. Nós vamos orar e assim cantar o Amém Tríplice, encerrando o nosso momento juntos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te adoramos por essa hora, por essa noite. O Senhor está conosco, o Senhor é maravilhoso. Nós não estamos sozinhos, não precisamos viver apavorados, temerosos, não precisamos viver ansiosos. O Senhor cuida de nós. Temos alguém soberano, todo-poderoso, que cuida de nós. Senhor, abençoa especialmente a Sheila, Pai, nesse momento de angústia, que o Senhor coloque a Tua paz no coração dela, que ela possa viver na Tua presença e usufruir dessa amizade tão grande que a igreja fornece para nós ali na cidade de Natal. Deus abençoe a cada um de nós, fale aos nossos corações, fortaleça a nossa fé, nos ajude a viver na Tua presença, Senhor, pois te pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém para a gente encerrar o nosso momento juntos de hoje, tá bom? Cante comigo. Amém, amém, amém. Olha o Lauro aí, olha a Vânia também, Cidinha, Nalva, Daniela. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Amém, amém, amém. Tô vendo aqui a Mira Pinho, que Deus te abençoe também, viu? A Sheila tá aqui, tô vendo a Sheila de novo, viu, Sheila? Um forte abraço para você. Não deixe de participar da vida da igreja, agora que você voltou. Que Deus te abençoe. Estou vendo a Socorro. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Quem puder, por favor, compartilhe a partir do meu Facebook, compartilhe no seu Facebook, para que várias pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Amém? Um forte abraço. Se Deus nos permitir, na quinta-feira que vem, estaremos aqui juntos novamente. Deus abençoe a todos vocês.